O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus então perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. No dia de hoje, ela começa o retorno, já voltamos para o tempo comum. E o que é celebrar o tempo comum? Celebrar o tempo comum não é voltar à vida torta que muita gente tinha, não. Voltar tudo que era de errado, não. Celebrar o tempo comum é você viver tudo que você aprendeu. Desde a Páscoa, desde os 50 dias ao oitavo da Páscoa, desde o Pentecostes, da vida do Espírito Santo, da apresentação de Nossa Senhora como Mãe de Deus dentro da igreja, e também da festa do domingo passado, foi festa de quê? Corpus Christi. Domingo passado. A Trindade. A Trindade. Isso! Depois da festa da Santíssima Trindade. Aí agora a gente volta ao tempo comum para a gente viver tudo aquilo que nós aprendemos no mistério pascal, o mistério da vida, o mistério da ressurreição, o mistério da eternidade. E na Trindade Santa, do domingo passado, a Trindade Santa, o que é a Trindade? É a integração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é o Pai? Deus Criador. Deus. O Pai é aquele que, o Filho é quem? O Salvador. Jesus É Salvador. o quem? É o santificador. Vamos lá. Agora volta um pouquinho para explicar aqui comigo hoje. O Pai, aqui na nossa tradução, até atrapalhado de falar. O Pai é o amante. Calma aí, quando fala de amante, o amante é aquele que ama. O Filho é aquele que é amado. Deu para entender? E o Espírito Santo é o amor. Para você amar alguém, tem que ser uma pessoa da mesma espécie. Na mesma espécie quer dizer, da mesma natureza. Por isso que o Pai gera o Filho, para o Filho ser um amado. Não é amar por mais. Hoje o povo faz o contrário. Em vez de gerar um filho, arranja um filho, não, arranja um cachorro. Um gato. Uma tartaruga, não sei o que lá. O bebê rebola. Bebê, não sei o que lá. Dentinho. O animal é animal. Ele merece todo respeito, atenção, carinho. Mas ele não ama a pessoa humana da mesma forma que a pessoa humana o ama. Ele merece atenção, respeito. Mas você não pode ser amado como um cachorro igual como uma pessoa. Você pode puxar, por isso que ama a pessoa da mesma essência. Está dando para entender, gente? Aí, na família, pode colocar na família. Na família, pode colocar na família e entender, para chegar na linha de hoje. Na família, o pai deve ser aquele que ama. Para amar, tem que ser uma pessoa da mesma espécie, certo? O pai é aquele que ama. A mãe deve
conhece aquela que é amada. E o filho é o amor dos dois, o pai e a mãe. Deu para entender? Na Trindade é integral. A integração na unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são separados. São unidos em tudo, a mesma essência. Jesus é a mesma substância do Pai. Por isso que é amado. Aí a gente pergunta, e por que o Espírito Santo não é gerado? Se o Espírito Santo for gerado, não era unigênito. O único gerado foi Jesus. Deu para entender? Vamos colocar o nosso guerreiro para não demorar muito. Vamos entender como se fosse o sol. O sol, quando nasce, ele chega ao mundo, lá na praia, pronto, olha o sol nascendo, quem vai acordar cedo, né? Você vê o sol quando nasce, ele vem com os seus raios, e os raios trazem para a terra o quê? O calor. Agora vamos entender a Trindade. O sol é o Pai, que está no céu, na eternidade. O raio é o Filho que liga o céu à terra. E o Espírito Santo é o calor, que faz com que a pessoa humana se comunique com o Pai e com o Filho, pelo Espírito Santo. Deu para entender, gente? Agora você já viu o sol nascer sem um raio? De jeito nenhum. Calor? Não tem, não separa. A mesma coisa que Trindade. A Trindade é essa única. E a Trindade não é para ser explicada, não. É para ser adorada. Porque a Trindade é muito maior do que o juízo de cada um de nós. Muitas vezes as pessoas querem explicar e terminam se atrapalhando. É para ser vivida, adorada, amada. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo que habita no coração de cada pessoa. Até é uma história que é atribuída a Santo Agostinho. Santo Agostinho tentou explicar a Trindade. Aí procura como é que vai explicar? É um Deus, é três, é três, e põe o povo, entende? Aí ele foi para a praia. E na praia ele encontrou uma criança que cavou um buraco e com um caneco. Ele já agarrava na praia, na água, pegava água com o caneco e vinha, botava no buraco. E bom, esse é o Agostinho maior. É o caneco. Vai botando. Quando a pessoa que não passou quase a manhã toda, você está Agostinho olhando, aí você está olhando, meu filho, você está querendo fazer o que aí? Ele, não, eu vou botar essa água do mar aqui nesse buraco que eu cavei. Aí você vai botar o quê? Essa água do mar aqui nesse buraco que eu cavei. Você não sabe que isso é impossível. A imensidão desse mar vai caber nesse buraquinho que você cavou? Aí a criança respondeu, a mesma coisa é você tentando explicar a Trindade. A Trindade é uma imensidão e a sua consciência é menor que esse buraquinho do caminho. E muitas vezes a vida acontece assim. A Trindade é para a gente adorar, amar. Deu para entender, gente? Aí depois da Trindade a gente entra na liturgia de hoje. A liturgia de hoje, principalmente a primeira leitura. O profeta Zacarias viveu aonde? Jerusalém, lá pelo ano 520 a.C., no pós-exílio, e ele denuncia um culto vazio e anuncia esperança. Mas ele vai falar, na passagem de hoje, ele vai profetizar a sacramentalização da vida de fé em que acredita em Deus. E como vai ser essa profecia? Ele começa, são 3 partes da primeira leitura. Se você um capítulo, os versículos aqui, hoje começa do versículo 10. Deixa eu até olhar. Versículo 10. Deixa eu ver aqui para não falar errado. Ó. Zacarias 12, versículo 10. Se você pegar o versículo 9, um versículo antes, você vai ver que ele vai falar naquele dia, 9, versículo 9, versículo 11 e versículo 13. Ele vai falar 3 vezes, naquele dia. Versículo 11, naquele dia, tá hoje, escrito aqui. E versículo 13, naquele dia. E que dia? E naquele dia vai acontecer 3 coisas diferentes. Naquele dia, primeiro, Deus derramará
naquele dia vai derramar esse Espírito, naquele dia o povo vai chorar um pranto, como na batalha Adadremon, ou Adadremon. Vamos lá. E também, naquele dia vai derramar o Espírito, naquele dia vai haver um choro e canto como na batalha, e naquele dia vai aparecer uma fonte acessível. Aí vem um bocado de coisa, vem uma batalha, vem uma fonte acessível, vem o Filho único, vem o primogênito e vem também o Espírito Santo. Aí vamos entender, ele vai derramar naquele dia. Que dia? Qual é o dia que vai acontecer essa coisa toda? Pentecoste. Pentecoste. Naquele dia já chegou, é o dia do juízo. É o dia da paixão, o dia da ressurreição, o dia de Cristo. Naquele dia, o Senhor vai derramar sobre todo o povo de Jerusalém e Israel um espírito de graça e oração. Agora, como é que ele vai derramar esse espírito? Aí ele vai dizer como esse espírito vai chegar. Vamos lá. Naquele dia, o povo de Israel vai olhar, atenção, vai olhar, aqui está aquele texto que morre, mas o texto original é aquele transpassado. O povo de Israel vai voltar o seu olhar para aquele transpassado. E quem é que foi transpassado? Transpassado, o povo de Israel vai voltar o olhar para o alto, voltar o olhar para Deus. Quem foi transpassado? Pronto. Esse profeta escreveu de 520 anos antes de Cristo. É uma profecia que se cumpriu com a vida de Cristo. As pessoas vão olhar para o transpassado, vão voltar o olhar para Deus. E voltando o olhar para Deus. E quando foi que o povo voltou a olhar? Na hora da cruz. Na cruz todo mundo olhou. Então pronto, quer ver? Qual é o dilema das estradas quando acontece um acidente? Todo mundo quer parar para ver. Se vê alguém se bater no chão, todo mundo quer parar para ver o que é. E na cruz, todo Jerusalém voltou a olhar para aquele que era transpassado. E voltando a olhar para aquele que era transpassado, aí vem o povo vai chorar como na batalha de Adadremon. Vamos lá, vamos chorar como se chora, atenção, como se chora a perda de um filho único. E também vamos reconhecer na perda do filho único um primogênito. E o que é o filho único? Filho único é um unigênito. E esse unigênito significa o quê? Um só que foi Deus, um só é a mim. Mas unigênito é o único que? Gente, está dando para entender? Essa letra está entendendo? Unigênito, o único gerado. E o que é o único gerado? A gente foi criado. Todo mundo foi criado por Deus. Mas o povo chorou o unigênito, o único que foi gerado, não foi criado. Gerado quer dizer, saiu da mesma essência, já existia antes de tudo. Até o dia seguinte passado aí, já existia antes de firmar a terra, separar a terra das águas do firmamento, antes dos abismos. É o único gerado. E nesse único gerado, as pessoas vão chorar também, como se a morte desse filho único e a morte também do primogênito. E o que é primogênito? Primeiro aqui. Primeiro, o unigênito é o primeiro que foi gerado. O primogênito. Primeiro? Está nessa linha, está quase batendo na trave. Mas vamos lá. Primogênito é o primeiro, atenção, primogênito, o primeiro unigênito gerado
primogênito, primeiro a ressuscitar, primeiro a nascer, primeiro a voltar para a eternidade. Primogênito. E a gente pergunta, como é que ele é o primeiro a ressuscitar, se quando ele estava no mundo ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou a filha de Jairo, agora atrapalhou. É o primeiro ou não é? Ele é o primeiro a ressuscitar ou não é? É ou não é? E quando ele ressuscitou Lázaro? Lázaro não tinha ressuscitado? Não ressuscitou a filha de Jairo? Não foi o segundo? Terceiro? Vamos entender agora. Ele é o primeiro a ressuscitar para a eternidade. Lázaro, ele ressuscitou para aqui para a terra, depois morreu de novo. A filha de Jairo ressuscitou para a eternidade, morreu de novo. Aí ele vai ressuscitar o primeiro a ressuscitar para a glória eterna. Deu para entender, gente? Agora esse povo vai chorar. Vamos voltar, retrospectiva, voltar. Deus vai derramar o Espírito de graça e de oração. Pronto. E o povo vai chorar, lamentar os prantos, a perda de um primogênito, a perda de um filho único. E esse choro vai ser igual à batalha de Hermon. A Hermon, lá no campo de Megiba. E o povo chorava pelo Deus da natureza. Agora vão chorar pelo Deus verdadeiro. Chorava a morte de Adadremon, que era um Deus criado. Agora vai chorar a morte do Deus gerado, um Deus completo. Vai chorar a morte, como na batalha, vai chorar a morte do filho único, vai chorar a morte do primogênito, vai chorar a morte daquele que trouxe a vida para o mundo. O Deus de verdade. Deu para entender aí, gente? Aí? E chorando a morte, naquele dia, para a primeira parte, o Senhor vai derramar o Espírito de graça e oração. Mas antes de derramar, o povo vai chorar a morte, vai lamentar a morte do primogênito, do filho único. E agora ele vai ter uma fonte acessível para todos. E que fonte é essa? Naquele dia vai ter o Espírito, naquele dia vai chorar, e naquele dia vai ter uma fonte acessível. E que fonte é essa? A fonte acessível para todos. Que fonte é essa? Chorarão a morte daquele que eles transpassaram. Aí vamos entender. Tá dando para entender até aí, gente? Tá claro? Agora vamos para a fonte acessível. Naquele dia, o coração do lado esquerdo, pronto. Diz que Jesus foi perfurado pelo lado direito, na costela, pronto. Aí naquele dia vai aparecer uma fonte acessível a todos. Como soldado, nós temos Dídimo no nome dele. Furou o lado de Jesus, do seu lado jorrou o quê? Sangue e água. E o que é a água? A água é a fonte acessível para todos. A água do batismo. Aí ele ainda vai dizer que no final, para não dizer que eu falei errado, no final haverá uma fonte acessível, a casa de Davi, aos habitantes de Jerusalém, para ablusão e purificação. O que é ablusão? Haverá uma fonte acessível para todos, uma fonte de ablusão e purificação. E o que é ablusão? Ablusão é lavar, para lavar a consciência. E purificação é o quê? Perdoar. E essa fonte acessível, que é essa fonte acessível para todos? O batismo. Pelo batismo, você é lavado e purificado, e perdoado. E saiu água e o quê? E o sangue é o quê? Eucaristia. Na fonte da vida, você é purificado, você é perdoado e você é alimentado. Alimento da sua
sua fé. O batismo e a Eucaristia. Aí vamos entender agora, naquele dia, não foi isso? Naquele dia o povo vai chorar, naquele dia vai ter uma fonte acessível, e naquele dia, dessa fonte acessível, Deus derrama o Espírito de graça e oração. E assim, todas as pessoas podem ter, com a oração, a graça divina, o Espírito Santo na vida de cada um, que é dado no batismo. Então, gente, a primeira leitura, o Espírito Santo que chega para todos através de quê? Batismo. A segunda leitura, eu quero que eu foi embora com vocês. São Paulo mostra, vamos lá, São Paulo mostra para a comunidade da Galácia, a comunidade dos Gálatas, ele mostra não só a efusão do Espírito Santo, o revestimento, atenção, todo batizado é revestido de quê? De Cristo. Aí ele mostra a essência da nossa fé. Qual é a essência da fé? As pessoas, vamos lá, para o judeu, qual é a essência? É a lei. Se cumprir a lei direitinho, se no sábado não fizer nada, se durante a semana você cumprir todos os ritos, todo ritual de purificação, você está salvo. Para o judeu. Para o grego é o quê? A sabedoria. Se conhecer os deuses da mitologia, se conhecer não sei o que lá, está salvo. Para os cristãos, Paulo vai dizer o quê? Qual é o essencial? O essencial é a adesão a Cristo. A adesão a Cristo é aceitar, ou melhor, reconhecer que Cristo é o Filho de Deus na sua totalidade. E na sua totalidade, você vai ser, se você acredita, todos batizados serão revestidos de Cristo. E o que é ser revestido de Cristo? Revestido de Cristo é uma pessoa cristianizada. E como é revestido de Cristo? Em todos os aspectos da sua vida. Vamos entender agora. É você ser sacramentalizado. Revestido de Cristo. Quando você nasce, você pequenininho, vai ser o quê? Bate, recebe o quê? O Espírito Santo. E é o Espírito Santo que no batismo, pela fé dos pais e padrinhos. Depois você vai crescendo, vira coroinha, vira coroinha. Aí você vira coroinha, você vai receber o quê? A primeira Eucaristia. Você vai ser revestido novamente, revestido de Cristo. E a primeira Eucaristia, para você receber, você vai passar pela confissão, purificação, para receber a primeira vez o corpo de Cristo, revestido de Cristo no nascer, revestido de Cristo na infância. Deu para entender, gente? Quando você vira adolescente ou aborrecente, lá com 14, 15, 16 anos, você vai ser revestido de Cristo em quê? Isso, no crisma. E no crisma você recebe o quê? O Espírito Santo. Ainda tu batismo recebeu o quê? Agora atrapalhou. Vai receber o Espírito Santo no batismo ou no crisma? Ou promessa sem jeito, não fica rico, fica pobre. Vamos lá. No batismo você recebe e no crisma também. Vamos lá. No batismo você recebe o Espírito Santo. No crisma você recebe o Espírito Santo. Mas qual é a diferença? No batismo você recebe o Espírito do ser cristão. Você que é batizado, ou melhor, a pessoa antes de batizar é o quê? Uma criatura. Depois de ser batizado passa a ser o quê? Filho, herdeiro da eternidade. Você sendo batizado, você se torna o quê? Cristão. E na crisma você se torna o quê? Vamos lá. Na crisma ou no crisma, você recebe o Espírito do agir cristão. A pessoa quer se crismar, ela quer viver de forma cristã.
No batismo, pais e padrinhos, no crisma, a pessoa, eu quero viver como os cristãos, eu quero participar da igreja, eu quero viver o mesmo de Cristo, do agir cristão. Então, para ter matrimônio, as duas pessoas são escolhidas por Deus. Deu para entender mais ou menos? Quando cresce, recebe o sacramento de quê? Do matrimônio. E o que é o sacramento do matrimônio? É revestir de Cristo a sua família. Chega na terceira idade, na última idade, na doença, na fragilidade, ainda é revestido de Cristo através de quê? A unção dos enfermos. Unção dos enfermos. O sacramento da ordem para ministrar todos os sacramentos da vida da pessoa, para que a pessoa possa ser revestida de Cristo, do nascer ao morrer aqui na peregrinação terrestre. Cristão é aceitar Jesus em sua totalidade. No Evangelho, Jesus está lá na nascente do Rio Jordão. Ele sai da cidade de Jerusalém e vai afastado do povo para quê? Para ensinar os seus discípulos. Cada um da multidão, da aglomeração, igual para lá, igual para a roça, vou sair daqui um pouquinho. E lá, quando está ensinando, ele pergunta: o que é que as pessoas dizem que eu sou? Eu sou, quando fala eu sou, gente, é eu que não transformo nunca. Eu sou aquilo que sou. Vem lá no Antigo Testamento. Quando Moisés pergunta, eu digo como é o seu nome? Eu sou aquele que só sabe fazer uma coisa, mais nada. E qual é a coisa que ele só sabe fazer? Amar. Por isso que Jesus diz: alguém que diz que eu sou, é aquele que sabe amar, não sabe fazer outra principal prova da cruz. Ele diz o quê? Pai, perdoa, porque não sabe. O ladrão estava do lado, ele diz o quê? Ainda hoje Entrará no paraíso. Estará comigo no paraíso. não sabe. Porque as pessoas dizem que eu sou é aquele que não se transforma. A gente se transforma todo dia. Um dia dá a mão da pessoa, outro dia está com raiva. Um dia faz oração, outro dia faz aquela. Então, a gente está transformando. Mas ele fala: o que as pessoas dizem que eu sou, o que sou eu, é do grego, é em mim. Aí o pessoal diz: então, algumas pessoas dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou. Um diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, outro diz que é um dos profetas. É a mesma coisa hoje. Se perguntar da porta da igreja para fora o que as pessoas dizem que Jesus é, cada um vai dizer um Jesus diferente. Cada um pinta o Jesus com aquilo que tem nos seus olhos. E o pior não é pintar, o pior é usurpar da pessoa de Jesus. É mostrar aquilo que ele não é. Tem pessoa, pronto, se você sair daí da porta para fora, você vai aqui, pronto, aqui nesse bairro, não estou longe não. Em cada lugar você vai ver as pessoas falando de Jesus diferente. Aqui em Salvador, tem um lugar de lugar que os povos pintam Jesus, as pessoas pintam Jesus como um curandeiro, né? Só é tatuador que vai para lá. Tem outro que acha que Jesus é aquele que expulsa os demônios tudo. É só para expulsar demônio. Aí você está com uma dor no pé, uma dor na tripa, não sei onde, aí o povo vai dizer: está com um encosto. Vem para cá, não tem esse negócio, sessão no descarrego, não tem esse negócio. A sessão no descarrego que a gente vai tirar e pega as pessoas, ó, e bate, joga no chão, cabeça para baixo, achando que está com uma coisa ruim dentro da pessoa boa. E as pessoas pintam Jesus de todo jeito. Tem outros lugares, quem está dando para entender? Porque as pessoas dizem que é Jesus. Tem outros lugares, isso é mais perigoso, porque as pessoas pintam, dizem que Jesus é uma casa lotérica. É uma loteria que a pessoa ganha, que quando conhecia Jesus não tinha nada. Não vai longe não. Liga a televisão na sua casa, ou vá para algum lugar que aqui em Salvador tem. Aí você vai ver: ó, hoje eu vou dar o meu testemunho. Antigamente eu era católica, minha vida era um ferro perpétuo. O marido brigava, os filhos xingavam, o cachorro batia, e a velha dizia: a igreja e ó, eu passava tanta coisa. Agora hoje aceitei Jesus.
Quem quiser me seguir, renuncie. Tome essa cruz. Ó, se você quiser ser perfeito, atenção, se você quiser ser perfeito, vá, venda tudo, dê aos pobres e depois. E as pessoas falam o quê? Eu quero dar mais. Jesus não tem mais. Jesus vai me abençoar, que eu vou pagar não sei o quê, que eu vou fazer não sei o quê. Tem gente que Deus que Jesus diz, ó, não jureis por nada. Nem pelo céu, que é a caminho da casa de Deus, nem pela terra, nem pelo os pés, nem por Jerusalém. Por quê? Diga a seus sinceros, porque quando você jura, as coisas que você tem nem é seu. Tem gente que vai assim, ó, eu juro por Deus que daqui a 15 dias eu vou pagar todas as minhas contas. E se você morrer amanhã, Deus já jurou, nem a sua vida pertence a você. Por isso que não jurei por nada, que até a sua vida pertence. Deu para entender, gente? Aí ele vai dizer, quem diz as pessoas que eu sou? Aí as pessoas dizem tudo isso e muito mais. Depois ele pergunta agora, para vocês que estão comigo, para vocês que estão na igreja, depois de 3 anos após caminhando, o que vocês dizem que é o filho do que eu sou? Aí todo mundo está murchinho, é que nasceu. Eu sei, tu és o Messias. Antes de ele revelar isso, de ele falar isso, ele era o quê? Um mestre. Agora, pela força do Espírito Santo, ele diz, tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus diz, parabéns, mas não se alegre muito não, que quem te falou foi o Espírito Santo, não foi você não. Mas por isso, vocês vão saber, o Filho do Homem vai ser entregue aos tribunais, vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser preso, vai ser torturado e vai morrer na cruz, mas vai ressuscitar. Aí fica todo mundo triste e Pedro diz, não vou que Pedro falar, a gente vai deixar essa coisa, Pedro, cala a boca, fica quieto, porque você não sabe o que está falando. Mas ele diz, ó, se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Não tira o seu sofrimento, ele te dá força para você superar. E a cruz é para todo mundo, principalmente dentro de Deus.